Olá, irmãos! Estamos aqui para mais um capítulo do livro Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro produzido pela editora Árvore da Vida, volume 2. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que fala sobre o plano de Deus, segunda parte, que tem como título a escolha e a predestinação de Deus Pai. E o interessante é que esse capítulo traz algumas perguntas, como: todo mundo é filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Existe predestinação? O que significa ser santo? E o que é ser abençoado por Deus? Então essas perguntas serão respondidas no decorrer desse capítulo. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que traz para nós qual é a obra do Deus Pai na vida do homem. Isso está bem apresentado no livro de Efésios, no capítulo 1, onde nós vemos aqui nesse capítulo a obra do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inicialmente, o versículo 3, versículo 4, versículo 5 falam com relação à obra de Deus Pai. Então, inicialmente fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então esse versículo já mostra que a intenção do Deus Pai, a obra do Deus Pai é nos abençoar, é trazer bênção para o homem. Então, quando Deus vem em contato com o homem, quando Deus vem na direção do homem, Deus vem com a única intenção de abençoar o homem. Isso está bem retratado no versículo 3. E essa bênção que fala no versículo 3 não é uma bênção física, não são presentes, não fala sobre um bom carro, um bom emprego, um bom salário, um bom casamento, mas aqui fala sobre bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Muitas vezes nós só nos sentimos abençoados por Deus quando recebemos bênçãos materiais. Mas esse versículo fala sobre bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Deus tem algo maior, tem algo mais do que bênçãos físicas. Então o versículo 4 fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus, em toda a sua sabedoria, Deus já tinha no seu coração nos criar e nos escolher para Ele. Então essa palavra precisa gerar em nós um sentimento de gratidão, um sentimento de amor ao Senhor. Porque mesmo antes de nós fazermos qualquer coisa, seja ela coisa boa ou seja ruim, Deus já tinha nos escolhido no seu coração. Deus já tinha a intenção de nos criar e de nos escolher para Ele, com o objetivo de que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Então, quando a Bíblia fala de santo, a Bíblia não está falando de sermos uma pessoa perfeita, sem dificuldades, sem falhas, mas santo aqui significa separado para Deus. Então nós somos santificados, nós somos separados para Deus. Quando a palavra do Evangelho chegou até nós e nós recebemos no nosso coração crendo, nós somos separados e a partir desse momento, para Deus, nós somos santos. Então, quando cremos em Deus, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Ele entrou no nosso espírito e quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também nos tornamos santos como Deus é santo. Porque nós somos, a partir de então, separados para Deus. E uma vez que esse Espírito Santo está dentro de nós, uma vez que por meio desse Espírito nós vamos à comunhão com Deus, andamos na presença de Deus, mais da vida de Deus, que é santa, ela é dispensada para dentro de nós, nós recebemos essa vida cresce dentro de nós e vai nos tornando irrepreensíveis. Então, no primeiro momento, essa vida nos santifica, nos separa para Deus, e a partir do momento que essa vida vai crescendo dentro de nós, a vida divina vai crescendo em nós, vai nos fazendo pessoas irrepreensíveis,
Ou seja, o nosso ego, nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, ela vai sendo deixada de lado e a vida de Deus vai tomando conta das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso procedimento. Isso é o que a Bíblia traz com relação a sermos santos e irrepreensíveis. E realmente isso é uma bênção para nós. Nós temos a oportunidade de sermos separados para Deus e também sermos irrepreensíveis, ou seja, sermos como Deus é, né? Sermos a expressão de Deus. O versículo 5 continua falando para nós ainda com relação a essas bênçãos espirituais. Um outro aspecto é que o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou pode ser traduzido também para o bom prazer da sua vontade. Então, essa predestinação, e predestinar tem o sentido de dar um destino de maneira antecipada. Então, quando fala que Deus nos predestinou, Deus nos deu um destino, e esse destino é o destino mais superior que nós podemos imaginar. Deus nos predestinou para Ele, para pertencermos a Ele, para sermos dele, né? Por isso que o homem sem Deus é um homem vazio, é um homem sem esperança, é um homem sem sentido na vida, porque quando Deus nos criou, Deus já nos deu um destino, e esse destino é estarmos em comunhão com Deus, é sermos dele. E mais do que isso, Ele também nos predestinou para a adoção de filhos, que também pode ser traduzido para a filiação, ou seja, para nos tornar filhos legítimos. Quando fala que Deus nos predestinou para nos tornar filhos legítimos, significa que nós ainda não éramos filhos legítimos, né? Não éramos filhos, mas Deus já nos colocou com essa intenção, já nos criou com essa intenção de nos fazer filhos legítimos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Para vermos de uma maneira mais profunda com relação a esse aspecto da filiação, que é tornar-nos filhos legítimos, nós podemos ler João capítulo 1, no versículo 11, versículo 12 e o versículo 13. Nesses versículos mostram que Deus, quando veio a essa terra na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio primeiramente para os judeus, para o seu povo escolhido. Mas nós sabemos que os judeus não receberam o Senhor, né? Pelo contrário, Jesus foi crucificado e, nesse sentido, um caminho se abriu para nós, uma porta lateral se abriu para nós. Então o versículo 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12 é muito interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aquela história de que todo mundo é filho de Deus, na verdade, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, aqui fala-se, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia deixa bem clara uma condição para que nós nos tornemos filhos de Deus. Primeiro é receber o Senhor Jesus. E isso se dá por meio de crermos no seu nome. Então Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu o Senhor. Mas uma porta se abriu para nós, né? E quando nós recebemos Jesus, crendo no nome de Jesus, recebendo Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Nesse momento nós não somos mais apenas uma criatura de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. O versículo 13 também continua dizendo sobre isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o versículo 13 fala que nós nascemos de Deus.
Então, quando nós nascemos de Deus, significa que nós recebemos a vida de Deus. A vida de Deus agora passou a habitar dentro de nós. E isso faz com que nós sejamos filhos de Deus. Eu tenho 2 filhos. E eles são meus filhos porque eles têm a minha vida. Eles nasceram da minha esposa. A minha vida e a vida da minha esposa se misturaram e geraram 2 vidas. Então, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, significa que nós nascemos de Deus e recebemos a vida de Deus. Mas esse aspecto que traz o livro de Efésios no capítulo 1, que nós acabamos de ler sobre a filiação, além de nos tornar filhos de Deus, Deus deseja que nós sejamos filhos maduros. A sequência normal da vida de uma criança é ela se alimentar, se exercitar e ela crescer e se tornar uma pessoa madura. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, a vida de Deus passou a habitar dentro de nós. Nós recebemos a vida de Deus. Mas Deus deseja que essa vida ela ganhe todo o nosso viver. Então, inicialmente, ela entrou no nosso espírito, como nós vimos no capítulo passado. Depois, essa vida ela começa a se expandir e entrar também na nossa alma, tomando conta da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção, até posteriormente essa vida se manifestar até no nosso corpo. Então essa é a obra do Deus Pai na nossa vida. Quando Deus Pai vem até nós, Ele vem para nos abençoar, abençoar com bênçãos espirituais. São bênçãos mais elevadas do que as bênçãos físicas. Inicialmente Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Posteriormente Ele também nos predestinou para Ele, para estarmos com Ele, para sermos dele. E também nos deu a filiação, nos tornou filhos legítimos do próprio Deus. Isso vem por meio da fé em Jesus Cristo. E agora Deus quer que esses filhos que foram gerados por meio da fé, eles cresçam e amadureçam, por meio de andarem na presença de Deus, por meio de terem comunhão com Deus e por meio de terem uma vida cristã normal. Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que essa palavra possa ser uma bênção na sua vida. Amém.